Olá, Indaiatuba, você de toda a região aí, ligados aí no nosso canal 26 UHF, TV Indaiá no ar e o Papo Livre começando agora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu entrevistado de hoje, queridíssimo amigo de longa data, parceiro de Rádio Jornal, dos tempos áureos da Rádio Jornal, grande irmão, foi venerável da Loja Maçônica Ordem e Progresso, Josomar Busanelli. Joso, prazer receber você aqui no nosso programa. Como vai, Jair? Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Como nós dizíamos agora há pouco, era uma festa nosso trabalho na rádio. Joso, você nasceu em Campinas? Eu nasci porque na época em Indaiatuba não tinha maternidade. Não tinha maternidade, né? Mas eu sou natural de Indaiatuba. Ah, bom. Por isso que eu coloquei natural de Indaiatuba e nascido em Campinas. Você fez publicidade e propaganda? Fiz publicidade e propaganda, comecei em 81 na PUC, Campinas, lá no Também Campus filho da 1. PUC? Filho da PUC. Filho da PUC. E aí na época a gente tinha a possibilidade de fazer 2 anos básicos, que era comunicação social. É. E aí com mais 2 anos você complementava um segundo curso e aí eu fiz jornalismo. Ah, tá. Você ainda fazia isso naquela época? Era possível fazer isso. Você fez PP e depois jornalismo. Depois jornalismo. Legal. Foram, ao todo, 8 anos na PUC. Nossa, 8 anos, é muita coisa. E numa época que estudar na PUC era uma loucura, a estrada era horrível. Era terrível. Era terrível chegar lá, muito complicado. E conta pra nós essa experiência sua na Rádio Jornal. Como é que começou com rádio? Porque eu soube que você tinha uma rádio meio fora do esquadro aí, vai. Então... Você é uma turma aí. No começo dos anos 80, o Atos Mazzoni... O Atos Mazzoni. Atos Mazzoni, meu querido irmão, amigo para sempre, eterno amigo. Figuraça. Ele estava fazendo engenharia eletrônica em Santa Rita, Sapucaí. Isso é coisa de moleque que não tá fazendo faculdade. Inatel, acho que chama, não é? Não sei o nome da faculdade lá. Instituto de Telecomunicações, lá no Vale do Silício. E eles desenvolveram um transmissor de FM na faculdade como trabalho. E ele trouxe esse transmissor para cá e falou, nós vamos pôr no ar aqui em Indaiatuba. Vamos fazer uma experiência. E vamos fazer concorrência para a Rádio Jornal aqui em Indaiatuba. Na época tinha FM. Que era recém-inaugurado também, fazia pouco tempo que tinha rádio. A Rádio Jornal 80 era bem recente. Era bem recente, acho que era de 82, se eu não estou equivocado, 81, 82. Provavelmente. Aí como ele morava no centro da cidade, ele ficou um pouco receoso, nós levamos para minha casa esse transmissor. E aí montamos um estúdio na minha casa, pusemos a antena na torre, antigamente usava a torre de V e UHF, levamos a antena do FM na torre e montamos um estúdio na minha casa e ficamos ali por um período. E foi muito interessante porque a direção da Rádio Jornal ficou sabendo dessa rádio pirata e começou a tentar descobrir. Quem era o pai da criança? Quem que era o pai da criança, né? E o pai da criança estava... Os pais, porque o Atos também trabalhava na Rádio Jornal na época, né? E ele fazia os programas na tarde junto com o Adriano, Pucinelli, por acaso. E ele estava lá dentro junto comigo. E os donos da Rádio Pirata estavam querendo saber quem eram os caras. E a gente, obviamente... Mas ela funcionava como, Josu? Não era o tempo todo, não é? Não. A gente era sábado à noite? À noite, sábado à tarde, domingo. Gravava algumas coisas que era essencialmente música, não tinha locução. E a gente colocava as músicas e saía para se divertir para a rua, para ver até onde estava chegando, ou até onde estava pegando, né? E não satisfeito com isso, Jair, nós pedimos emprestado o topo do edifício colonial. Nossa, mãe! Nós tínhamos um amigo que tinha um apartamento cobertura, que era um duplex, e tinha uma sala no duplex, no topo do edifício colonial. Que saía lá no terraço. A gente levou o transmissor para lá e montamos a rádio pirata lá. Atrás do Indaiatuba Clube. Atrás do Indaiatuba Clube, lá no edifício colonial. E ficou por uns anos lá, até que aí a gente desistiu. Mas, felizmente, ninguém descobriu. Mas a gente também não estava atrapalhando, não tinha fins comerciais, era um lazer que não incomodava uma diversão, ninguém. Na verdade. A gente não falava de ninguém, não punha nenhuma notícia quente no ar. E como é que você foi parar na Rádio Jornal daí? Então, o começo da Rádio Jornal foi muito interessante porque eu tinha já uns amigos que trabalhavam lá, inclusive o Edson, né? O Edson Batagelo, que já trabalhava lá. Eu já conhecia o Zé Prado, que era um dos sócios da rádio, do Indaiatuba Clube. Eu tinha bastante contato com o Geis, que foi presidente do Indaiatuba Clube, eu fui diretor social numa gestão dele lá no Indaiatuba Clube.
Ele falou, olha, você não gostaria de fazer um teste na Rádio Jornal? Porque você é comunicativo, conhece bastante gente, está na idade, né? Eu falei, bom, interessante, vamos para lá. Fiz um teste, eu não tenho voz de locutor, mas talvez pela comunicatividade, ele acabou me chamando para ir trabalhar lá. E eu fui e fiquei lá por 8 anos. Trabalhei como discotecário, como auxiliar de jornalismo, como técnico, como locutor, enfim. Depois passou a fazer basicamente a FM. Basicamente FM, aí fui para a noite, das 8 à meia-noite. A gente tinha um programa que chamava Rádio Blá, à noite. E às segundas-feiras a gente fazia um especial de rock, com uma banda específica, e trazia convidados que tinham conhecimento da banda. Uhum. E fazíamos um especial com o material que o convidado trazia. Músicas, material para a gente ler no ar. Não, e foi assim. um período fantástico. Foi fantástico. Realmente era você, Aninha Vaciloto. O Carlinhos Campanari. O Márcio Spagnol. O Valdir. O Valdir eu não lembro dele. O Valdir. O Betone, Zé Ulisses Betone. O Adriano Pucinelli. E o Vanderlei. Que era folguista, né? O Jacaré. E o Jacaré, que também era folguista. Fazia folga. O Jacaré fazia sábado à noite. Sábado à noite. Eu fiz várias folgas pro Jacaré. Eu me lembro que uma vez a rádio saía do ar meia-noite e o Jacaré foi para uma festa, na época com a noiva, hoje mulher dele, e eu fiz a folga dele, né? Fiquei a noite lá e ele voltando, era quase meia-noite, ele resolveu parar lá. E nós começamos a tocar música, eu comecei a ter uma música tal, tinha o 14 bis tocava, outro grupo tocava. Então eu comecei a colocar as versões. Ele chegou e bom, era 1h30 da manhã, nós estávamos lá ainda fazendo essas traquitanas, né? Falei, mas com a rádio fora do ar? Não, com a rádio no ar. Nós tocamos a rádio até 1h da manhã, 1h30 da manhã, ficamos batendo papo e animada, né? Coisa de moleque. Na época todo mundo doido para fazer a coisa funcionar. Todo mundo gostava. E tinha também a questão do reconhecimento, né, Sim, gente? todo mundo... Era uma cidade menor, claro, né? Indaiatuba era bem menor. Tinha essa profundidade. Eu, muitos anos depois que eu saí da rádio, sempre continuei em contato com a música, em contato com esse meio, mas as pessoas me chamavam de Josomar da rádio. Josomar da rádio. O Joso da rádio. De muitos anos, né? Então isso tem uma visibilidade, né? Mas antes, enquanto você trabalhava na rádio, depois você começou a trabalhar em que ramo? Depois você abriu a sua empresa, não foi? Aí em 88 a gente fundou a Company. A Company. Company Sat, a gente foi... Vocês trabalhavam com antena de satélite, não é isso? A história é assim, eu vi uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o futuro estava no céu. O futuro vem do céu, chamava a matéria, me lembro bem isso. E eu vi uma antena parabólica apontada para o céu, para o ar, claro, né, para o céu, para o satélite. E eu falei, puxa, isso aqui é o futuro. E vou atrás. Aí um belo dia peguei um ônibus e fui para Santa Rita Sapucaí, que era da onde vinha a matéria de jornal. E fui conhecer a fábrica da Santa Rita, que era um fabricante de antenas. Antena parabólica. De antenas parabólicas, exatamente. Que na época eram uns monstros, não era? Exatamente. Eu era solteiro. E eu tinha como sócio no meu negócio o Jocinei Pérez. O Josi. Porque nós montamos, na verdade, uma agência de publicidade. Porque o Jocinei... Ele também é da área, né? O Jocinei era formado. Ele formou um ano antes que eu. Né? E ele continuou indo na PUC, porque ele fez alguns cursos de extensão universitária, ele continuou convivendo no ambiente da faculdade, porque ele dava algumas consultorias lá e tal, e a gente montou a agência. Quando a gente montou a agência, em 1987 para 88, a gente não tinha ideia de ir atrás da parabólica. Tá? Eu me lembro da agência. Nós pegamos algumas contas para trabalhar, inclusive uma das contas era do Indaiatuba Clube, para fazer o jornal. Chamava Ruquinho. Era um jornal impresso em verde. Lembra? Nossa, eu lembro. Na cor do Indaiatuba Clube. E aí a gente, depois de 1 ano e meio, o Jocinei continuou com a agência e eu, como já gostava de antenas, por causa da rádio, por conta da rádio pirata, já tinha desenvolvido antenas de rádio amador, que eu também fui PY logo no começo. Então eu gostava de fabricar antenas. Aí eu fui buscar a tecnologia e fui atrás dessa indústria de antena parabólica. E trouxe para representar a antena em Indaiatuba. Eu tenho a impressão que você foi o primeiro a fazer isso A primeira empresa a trazer a antena parabólica para cá.
Aí peguei 10 pessoas em Indaiatuba, mostrei o produto, falei, olha, eu vou montar um grupo de consórcio. Se vocês aceitarem, o primeiro grupo vai ser preço de custo. E foi difícil, porque quando você tem produto novo, você tem que educar o consumidor. Né? Criar demanda. Criar. Conceito, né? E aí eu fui em algumas pessoas e mostrei o produto e eles toparam. E compraram a minha ideia, eu montei um grupo de consórcio. E aí, a partir daí, todos os clientes que eu tinha para a Parabólica, eu levava na casa dos clientes para mostrar o produto, porque eu nem tinha showroom ainda. Tá. Eu montava no fundo do quintal. E por coincidência, né, hoje você tem uma loja enorme, muito bem instalada, na mesma rua que vocês começaram uma quadra antes. Exatamente. Na verdade, a base da Company está na 15 de novembro. Sim, mas você foi com uma base, uma loja da Vivo lá, né? Agora nós temos uma loja autorizada na mesma rua. Na mesma rua. Uma quadra para cima, né? É uma loja padrão da Vivo, faz todos os serviços e está localizado ali. Gente, eu estou entrevistando aqui o Josomar Busanelli, essa figura fantástica aqui. Eu vou para um rápido intervalo, volto. Nós vamos falar agora de telefonia, já que o negócio, ele viu que o negócio estava no céu, ele continuou e nós vamos falar sobre isso. Não saia daí, eu volto já já. Nosso Papo Livre está de volta, Josomar Busanelli aqui comigo, essa figura carismática que tem muita história para contar. Nós estávamos falando da empresa dele, que é a Company, né? Company. E essa Company começou como uma agência de publicidade, depois ele viu que o negócio estava no céu, o futuro estava no céu, foi o primeiro, a primeira pessoa a trazer as antenas parabólicas para Indaiatuba e não parou mais. E hoje você tem uma representação da Vivo, né? Você trabalha ainda com antena, com televisão por satélite? Hoje nós temos duas empresas. Tá. A Company, com a chegada da Vivo, nós precisamos dividir as empresas. Então ficou a Company Sat e a Company Vivo. A Company Sat atua com tecnologia no ramo de áudio e vídeo e automação residencial. Nós fazemos isso hoje também. Que é dimerização de lâmpada, sonorização, ar-condicionado. Né? Você comanda tudo isso por um dispositivo móvel. É que isso nós podemos falar num próximo programa. Bem interessante, vamos falar assim. Muito interessante. E TV por assinatura, Home Theater, está na Company Sat. E depois, em 92, com o advento do celular, eu estava na PUC, que eu fui fazer alguma coisa, e eu fui convidado para fazer um teste piloto do telefone celular. Olha que coisa. Que destino, né? Eu cheguei na PUC e uma pessoa me falou: você gostaria de fazer um teste piloto com celular? Como é que é celular? Não, celular é um telefone sem fio que pega onde você vai, em qualquer lugar. Falei, eu não acredito. Você está de sacanagem. É de sacanagem. Eu estou com uma linha telefônica na minha casa tentando fazer funcionar com um telefone sem fio a 100 metros, não funciona. Já comprei celular no Paraguai, tudo quanto é lugar. Agora você vem me falar que... Tem uns que eu posso sair da cidade? Pô. Que eu posso ir para qualquer lugar, mas vamos fazer. Eu fiz. Fiz a inscrição, um mês depois eu fui convocado, fui para a Telesp Celular no Guanabara, em Campinas, cheguei na agência lá, eles me disseram, você tem que ter um aparelho de celular. Eu falei, mas o que é isso? É um telefone que você compra para pôr uma linha dentro dele. Mas aonde que compra? Aí a atendente da Telesp me disse, tem que ser fora do Brasil, porque no Brasil não tem. Por exemplo, onde? No Paraguai. No Paraguai. Aí na mesma semana eu peguei um foguetão e fui para o Paraguai para comprar o celular e trouxe. Porque era uma coisa super inédita, ninguém tinha, era um negócio... E levei o aparelho lá e ela colocou a linha no celular. Quando eu saí da agência, a habilitação ia levar 30 dias. 30 dias? 30 dias a Senhora. habilitação. Aí 30 dias eu recebi uma ligação no celular, ela me disse, você deixa carregando que eu vou te fazer uma ligação assim que habilitar. Aí eu recebi uma ligação no celular que era da Telesp avisando que a linha já estava disponível. Nossa E fiquei senhora. assim usando por 90 dias, que era o prazo do piloto. Aí eu disse para minha esposa, eu falei, olha, isso aqui é o futuro, vem do céu. Vem do céu. Vem do céu. Vamos atrás disso daqui. Aí legal. procurei a Telesp Celular e eles me mandaram lá para São Paulo, na sede, e eu fui me candidatar a ser um representante em Indaiatuba. Da Telesp Celular. Da Telesp Celular. E aí eu fui providenciar a documentação. Quando eu voltei a entregar a documentação, a atendente do cadastramento me disse, olha, você se prepara porque daqui 60 dias
nós vamos convocar 25 mil linhas para a região de Campinas. Sendo que só para Indaiatuba são 8 mil. Em 60 dias eu tinha que montar a empresa, arrumar um ponto e comprar aparelho. Comprar aparelho. E aí? Caramba! E aí aconteceu que a gente teve que se virar em 60 dias. Eu sou um dos primeiros que, quando a Telesp Celular, isso foi em 93, eu tenho certeza, a Telesp Celular avisou que teriam 5 mil aparelhos para Campinas. Eu falei, eu vou lá, vou dar o nome que se dane, eu vou dar uma de Miguel, falo que eu moro lá, né? E eu tinha um amigo lá, ele falou, não, dá endereço de casa aí. Aí eu fui, peguei, falei, mas lembra que antigamente, quando a Telesp chamava você, 2, 3 anos pra você conseguir uma linha, era uma coisa absurda, né? E de repente a pessoa me ligou e falou, senhor, tem que vir aqui na loja no Guarabara, para fazer. E o primeiro telefone que eu tive foi um daqueles Motorola, que além de telefone, você vê como arma. Se você dá na cabeça do sujeito, abre. Lembra aqueles tijolão P500? É PT 550. PT 550. PT 550. A telefonia celular, quando veio para o Brasil, ela começou especificamente no estado de Minas Gerais. Foi o primeiro estado que recebeu, que instalou a primeira estação radiobase, que a gente chama de site, né? Com o primeiro transmissor de sinal de telefonia celular. E o primeiro celular era um QR Phone da Motorola, ele é uma maleta. Mas era aquilo de maleta. Um aparelho, você levanta uma antena, carrega a bateria, puxa um telefone, um fone com fio e fala no fone com fio numa maleta. Chamado QR Phone da Motorola. Nossa. Depois veio um Uniden, que era uma peça assim que parecia um tijolo. Branco, parecia desse um tamanho telefone assim. de campanha. Isso, telefone de campanha do Exército. E depois aí os telefones foram se miniaturizando, né? E chegou no... E dando acesso. E o primeiro celular que o usuário, a população, teve acesso foi o PT 550 da Motorola. Que a gente chamava de tijolo. Porque, uma vez fui entrar no carro, coloquei ele em cima, tá em 3, dei partida e saí. Quando eu olhei no retrovisor, eu falei, foi pro espaço, né? Voltei lá, tava funcionando. A bateria durava 2 horas, 3 horas no máximo, não durava mais do que isso. Nós, assim, o histórico nosso de evolução de tecnologia, para alguns equipamentos, para alguns produtos, ele nos mostra, ao longo da história, que isso acontece em 10 anos, ok? Nós evoluímos também na tecnologia de telefonia celular em 10 anos. Só que nos últimos 10 anos, nós evoluímos o equivalente a uns 30 anos. Do ponto de vista de de telecomunicações, não só do celular, tá? Eu me lembro que em 1988, eu trabalhava na Jovem Pan, eu fiz uma matéria com um cara chamado Renato Colasso Júnior. Ele era o superintendente para a América Latina da Ericsson, lá em São Paulo, quando ele mostrou para mim um calhamaço do que seria telefonia celular. Até foi uma matéria interessante que nós fizemos e tal, foi pro ar. Meu pai ouviu, eu levei pro meu pai e falou, olha pai, que legal é assim. Meu pai falou, isso aqui não vai acontecer nunca. Olha que isso foi em 88, tem 30 anos, aí 20 e poucos anos. E olha o tanto que isso evoluiu do dia que eu fiz a matéria, eu falei, não, vai ser implantado no Brasil a partir de tantos anos e tal. E era uma coisa, parecia ser muito complexa. E você está me dizendo que nos últimos 10 anos nós evoluímos só o equivalente a 30. Há 30 anos, né? Nós demoramos muito para evoluir na tecnologia. Nós tínhamos leis muito amarradas, precárias do ponto de vista de telecom, porque existia muito monopólio. Então, a partir do momento que você quebra o monopólio, que você quebra as patentes, que você quebra os direitos únicos, você evolui muito mais rápido, né? Eu vou dar um exemplo para você. Nós levamos 30 anos para ter o videocassete, tá? Em 10 anos, nós evoluímos do videocassete para o Blu-ray. Você está vendo a proporção? Muito rápido. A demora da evolução? É duro o boi passar a porteira, mas passou porteira, passa a boiada. É verdade. É mais ou menos isso. E hoje nós estamos com... Mas, Jô, deixa eu fazer uma pergunta agora da área para você. No que diz respeito a esse avanço, a tal do G4, o 4G, aliás, e tudo mais, que se falou muito, você não acha que nós estamos engatinhando ainda nisso? Está muito devagar? Hoje nós já estamos falando em 4K. 4K? TV 4K. Nossa. Ou a TV UHD.
Ultra High Definition, né? Aham. E o 4K, que nada mais é do que uma nomenclatura parecida com o 4G, tá? Mas trazendo isso para o nosso foco, é assim, nós precisamos primeiro cuidar da base do 3G, tá? Nós precisamos levar a tecnologia 3G aí nas áreas onde ela não cobre. Porque a tecnologia 3G ela é eficiente. Só não tem cobertura suficiente. Você precisa melhorar a banda de tráfego, os canais dentro das herbes, que são as estações, você disponibilizar mais canais, porque você sabe que cada ligação que o telefone celular faz, que esse aparelho aqui ele é um aparelho de rádio, Sim. Nada mais do que um aparelho de rádio. Quando ele liga para uma estação radiobase, dentro da célula que ele está, por isso que chama telefone celular, né, ele gera uma conexão de rádio para aquela banda, aquela faixa de frequência. Então, cada faixa de frequência, que a gente chama de banda, ela tem X canais que ele tolera de atraque. Tá? Você atracou naquele canal e os demais aparelhos vão atracando até que você preencha a banda. Então, o que acontece? Você precisa disponibilizar mais banda para 3G. Então, nós vimos, por exemplo, o leilão da banda 4G em 2,5 MHz. Agora vai acontecer o leilão da banda 4G em 700 MHz. Né? Que é uma outra faixa de frequência do espectro disponível para você ter a conexão do celular, do 3G, que gera sinal de dados. Então, o 3G, ele funciona muito bem desde que ele chegue até... No lugar que ele tem que chegar, no destino. No né? destino, na cobertura. A gente cobertura. fala de cobertura geodemográfica. Entendi. Por densidade demográfica. Pra você ter uma ideia, eu estava aqui na base de Pirassununga, quando eu te falei semana passada, é um perereco para você conseguir navegar no 3G. Tinha que voltar para o hotel para pegar o Wi-Fi do hotel, que era complicado. Por outro lado, o governo quer leiloar as bandas para arrecadar. Claro. Tá? O governo não faz nada se querer arrecadar. Para arrecadar. A única função dele ter leiloado já as bandas de 4G é para arrecadar. Porque, na verdade, ele teria que ter cobrado, incentivado, financiado o 3G. Ajudado as operadoras terem implantado o 3G com maior cobertura e disponibilidade de tráfego. Pegou. Ok? Tráfego. E isso gera airtime, que é o quê? Receita. Quanto mais você tem disponibilidade de banda, você tem mais tráfego de ligações, tem mais airtime, mais receita. Falando em banda, e a unha encravada? Então, a banda Unha Cravada continua, eu já estou fora da banda há 6 anos. Até no Dia dos Pais agora estivemos reunidos, porque os integrantes da banda são meus amigos, meus irmãos, meus compadres. Então a gente... Vocês ficaram 20 anos? Comigo 20 anos. 20 anos. Que por coincidência a banda foi criada dentro da Rádio Jornal. Não acredito. Dentro da Rádio Jornal. Verdade? Numa segunda-feira, 3 horas da manhã. Eu falo, a rádio é uma festa. Tem que escrever um livro da rádio, né? Porque foi uma coisa. No começo do programa eu disse que a gente fazia um programa chamado Rádio Blá. Certo. Às segundas-feiras. E eu convidei esses 2 amigos, que são irmãos, que são fãs fervorosos do Led Zeppelin, a fazer um programa com você. Programa comigo, ao vivo. E levar material, falar sobre a banda, sobre a história, sobre a discografia, enfim. E nesse dia a gente falou, olha, nós precisamos fundar uma banda. Porque já que você toca bateria, você toca piano, eu toco guitarra, violão, mas um baixista a gente funda uma banda, então vamos começar a mexer. E aí começou. E aí nós não tínhamos dinheiro, né? Começa por aí, né? Todo projeto começa assim. O que nós vamos fazer? Então vamos fazer um balaio de gato. O balaio de gato pega-se tudo que você tem sem uso, bicicleta, prancheta de desenho, bota, sela de cavalo, tudo. Tudo. E fizemos um anúncio na tribuna de Indaiá. Venderam. Vendemos tudo e compramos os instrumentos. E aí começou a banda. E aí, só para complementar a sua pergunta, há 5 anos, quase 6 anos atrás, né? Eu decidi que eu tinha que cuidar um pouco do projeto de ampliação da rede de lojas da Vivo. Você tem 3 lojas hoje? Tenho 3. Eu já tive 7. Caramba! As 3 em Indaiatuba, mais uma em São João da Boa Vista, Limeira, Campinas, Americana. E é isso, 4 com 3 aqui, 7.
Carambola. Você tá só com as Indaiatuba agora? Aí eu vendi a minha participação na sociedade e fiquei só com Indaiatuba. Tá. Ô Joso, e agora, mas você continua tocando, você tem 2 bandas, a Drasdovnia, é isso? Dasdrovnia. Drasdrovnia e Dr. Rock. Dr. Rock. Então, assim, depois que eu fui cuidar desse projeto das lojas, eu também tinha alguma ideologia diferente da ideologia dos membros da banda, né? Eu queria tocar por um outro viés. objetivo. Eu queria fazer show beneficente, eu queria levar a música para quem precisava. Não queria Não depender daquilo para ganhar dinheiro. Porque músico amador não ganha dinheiro. E aí acaba o cachê sendo uma forma estranha de pagar o músico, tá? E isso acontece muito hoje nas bandas e nas casas que contratam os músicos, né? Acham que pagar um cachê para uma banda de R$500 é um bom cachê. Puta cachê. E não é, né? Não Na verdade, paga a gente nem, sabe que não é. Não paga para você sair de casa. Sim, 5 músicos divide... Dá 100 conto cada um e aí? Não é nada, né? Não. Então eu tinha um outro objetivo com relação à banda e eles queriam continuar tocando para fins comerciais, com lazer, mas com o objetivo de fazer show, aí eu acabei saindo também, por esses 2 motivos. E fiquei 5 anos sem banda. Aí a Companhia das Drovnia, que é uma banda formada por profissionais e alunos de um professor, que é o Joás, da cidade de Salto. Ele é um professor, ele é presidente do Rotary Club lá hoje, e ele dá aula de todos os instrumentos para os integrantes. Que legal. Né? Tem 3 metais na banda, baixo, guitarra e bateria. E ele já tinha o grupo formado. O guitarrista foi trabalhar numa cidade fora de Indaiatuba, para Goiás, se eu não me engano, e abriu essa vaga e eles me chamaram. Há 1 ano atrás. Legal. E essa banda só faz show beneficente. E o Dr. Rock, onde é? O que é? Então, o Dr. outra Rock banda? é uma banda que até esse nome é um nome provisório, porque é uma banda que começou agora, que tá, inclusive nós estamos ensaiando num estúdio alugado em Indaiatuba. Eu acho que vai progredir, porque todos têm um foco no rock clássico. E nós começamos a questão de 1 mês, 2 meses atrás aí. E o Edinaldo, ele toca com você em alguma banda? O Edinaldo, Dr. Edinaldo, né? Dr. Edinaldo, Dr. Edinaldo, que é o Figuraça também. Figuraça. Eu nem imaginava que ele tocava alguma coisa. Ele falou, não, eu toco numa banda. Eu falei, você toca numa banda? Ele falou, eu toco numa banda. O Dr. Edinaldo é baterista da Companhia das Drogas. É Confraria das Confraria Drogas, das Drasdovnia. Olha que nome. É para quando você tiver assim, quando você vai no show deles, olha que você não conseguir mais falar o nome, para de beber que você já tá de ponta. Confraria das Drasdrovnia. Drasdrovnia. Porque a hora que você não conseguir falar o Drasdrovnia, já passou do Porque limite. Asdrovnia é uma expressão, deve ser russa. Imagino que sim. Alguma coisa, né? Asdrovnia é uma expressão de saúde, de saudação. Entendeu? Bom. Joso, o nosso horário foi pro espaço, que é da onde vem o futuro. O futuro. Mas o nosso foi pro espaço. Obrigado pela participação. Volte sempre. Vamos falar mais vezes, que a gente tem bastante coisa para falar. Já estou te avisando. Já 16 minutos, estourou lá. Obrigadão. Ok, obrigado, Jair. É um prazer estar de volta aqui na TV Indaiá, depois de alguns anos. Eu me sinto muito em casa aqui, ainda mais no meio de amigos. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Gente, rapidinho. Tchau. Até o próximo programa.